Oi, Tati. Oi, Gabi, me ouve? Sim, Sim. estou te escutando bem. Vamos nós fazer. Então, você pode começar? Né? Eu já mandei o Pedro, que é o meu outro aluno, eu disse assim, Pedro, chega cedo, porque eu vou ver se eles podem botar ele para o primeiro, que guria, surgiu uma reunião que ele tem que participar. Eu disse para ele, não, eu nem estudei o teu trabalho. Eu disse assim, não seja louco, não deixa a professora maluca. E aí eu tenho um treco aqui, né? Você apresenta dois, né, Tati? São os dois. Sim, o outro também é meu, com o meu orientando, né? Daí ele que fez. Professoras, o professor Helma deve estar conectando, né? E daqui a pouquinho eu volto novamente, porque eu tenho outra sessão simultânea, eu sou o coordenador do núcleo, e daqui a pouquinho eu volto novamente. Eu preciso de abrir a outra sala, tá bom? Mas ele já deve estar acessando aí, e eu retomo daqui a pouquinho, tá bom? Tá Obrigada. bem, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Conseguiu assistir alguma outra sessão? Alguma outra... Eu tô te escutando bem baixinho. Ué? Não, agora melhorou. Conseguiu assistir alguma coisa? Eu só consegui assistir uma palestra. Eu assisti um que é a análise de dados usando Python. Né? Que foi no primeiro dia, eu acho, né? Ai, eu tô perdida. Foi ontem? Eu assisti aquele que era de cooperativas. Eu assisti um de meta-análise. E assisti uma sessão que era uma apresentação, não, de um trabalho sobre inovação social. E aí, quando que a pessoa que apresentou colocou o nome, eu vi que era da Unicinos. Pessoal, para mim sair, eu vou ter que colocar alguém de co-host. Vou colocar você, tá bom, Gabriela? Pode ser? Aham. Ou o professor quer colocar a Tati, que como ela é a apresentadora oficial, pode ser qualquer uma de nós duas, Tanto faz. né? Acho que não precisa colocar a apresentação, né, Tati? Então, Isso, já foi. Tá, professor Tati, aí eu volto daqui a pouquinho, tá bom? tá O bem, até professor Helma deve mais. estar entrando aí, que ele vai ser o moderador, o debatedor. Tá bem. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa Pedro, tarde. Oi, tudo bem? certo? Tudo? Vamos ver se quando eles entram, a gente pergunta para ver se a gente pode colocar o teu primeiro. Sim. Que loucura ali, então. Como? Eu não deu uma cortada? Bastante tumulto por aí. Ai, tá horrível. Eu tenho uma reunião agora de uns projetos lá de Gana. Tá terrível. E eu tenho um monte de coisa para fazer. Tá o caos, prof. E vai tudo no mesmo dia, né? Fica tudo. Eu ainda tenho que terminar hoje meu outro TCC, da minha outra faculdade, tá? Mas também aluno é aluno, né? Ai, ai. Show para o último dia. Não, e o outro ele fez tão rápido, que ele fez Mas não foi minha praticamente o que culpa, leva prof. 2 semestres, ele fez em um. Mas não foi minha culpa, porque a professora ela foi viajar e ela ficou um mês sem me responder, aí atrasou tudo. Aí...
Mas Vai enfim, dar tudo certo. Mas sim. a UX termina a aula cedo, né? Ela não termina tarde, que nem nós, né? É que na verdade eu poderia fazer meu TCC até fim do mês, mas como eu vou viajar semana que vem, eu queria terminar hoje, para me livrar logo, sabe? Aí vamos ver. Tati, o teu som tá dando... Aliás, tenta falar alguma coisa. Sabe que eu troquei até a conexão agora para ver se melhora. Qual que é o nome dela? Qual o seu nome, desculpa? O meu? Eu não consigo... Gabriela. Gabriela, isso. O seu também estava cortando para mim. Não sei se é a minha conexão. Pois é. Eu troquei a conexão agora para ver se melhora. Bom. Chuva, Não, chuva na serra, inconstância na rede. Exatamente. tá chovendo ainda. Hoje de manhã aqui choveu um pouquinho. Ali em Caxias choveu? Não? Ela é Aqui de Caxias. Sim. Sim, é tudo... é Tudo daqui. dominância dos gaúchos aqui. O da Anne ontem foi bem tranquilo. É. Não, olha a minha... Olá, boa tarde. Boa Tatiane, tarde. ouvem? À tarde, sim. Vocês vão apresentar trabalho ou apenas participar da apresentação? Apresentação. Apresentação, né? Tá certo. Eu vou começar com o trabalho que a Somar está aqui presente, presencialmente, tá certo? E, na sequência, a gente faz, então, o trabalho de vocês, tudo bem? Sim, até eu gostaria de perguntar, Elma, se o do Pedro também pode ser, então, o segundo, vamos dizer assim. Pode, não tem problema. Por quê? Porque ele tem uma reunião de emergência que surgiu agora, daí ele já aproveita, se precisar alguma discussão mais específica, ele consegue também já responder. Então, vamos passar do Pedro. Já que o do Pedro é online, eu vou passar o vídeo, então, da apresentação do Pedro, tudo bem? Perfeito, Perfeito. perfeito. Obrigado. Bom, nós vamos começar, então, tá certo? 1 hora e 1 minuto. Eu vou passar o vídeo, então, da apresentação do Pedro. Pedro, Tatiane e Eliette. Ok? Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Alexandre Ranzan. Eu sou estudante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Juntamente com a Tatiane Pelincis-Lag, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e com a Eliette Biques Fernandes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fizemos o estudo intitulado Essa movimentação intercontinental de... Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Alexandre Ranzan. Eu sou estudante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Juntamente com a Tatiane Pelincis. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Alexandre Ranzan. Eu sou estudante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Juntamente com a Tatiane Pelincis-Lag, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e com a Eliette Biques Fernandes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
fizemos o estudo intitulado Suez Canal, an Exploratory Study on Alternative Trade Routes. Então, o comércio marítimo entre a Ásia e a Europa compreende uma grande parte do comércio global. Atualmente, 12% de todo o comércio passa pelo Canal de Suez, tornando-o de vital importância para cadeias de suprimentos, não apenas da Europa, mas como de todo o planeta. Nesse sentido, o bloqueio do navio Ever Given na rota do Canal de Suez no início de 2021 ampliou e provocou a discussão acerca da diversificação de rotas para que, caso isso aconteça novamente, não haja prejuízo tão grande para o comércio internacional de cargas. Há ainda a necessidade de diversificação de rotas, onde opções alternativas estejam disponíveis para este ponto de estrangulamento, que é no Egito. O problema de pesquisa e o objetivo desse trabalho se baseiam em analisar as possibilidades do uso do canal examinado, que é o canal de Suez, e a viabilidade de rotas alternativas a ele. A pesquisa utilizada foi uma revisão sistemática de literatura com os seguintes objetivos específicos. Primeiro, analisar as estatísticas sobre o comércio entre os continentes da Ásia e da Europa. Segundo, apresentar diferentes rotas como alternativas. E terceiro, identificar lacunas no contexto da literatura atual. E este objetivo busca responder a pergunta norteadora, que é: as rotas alternativas para o Canal de Suez são economicamente viáveis? Então, contextualizando um pouco do nosso estudo, atualmente as grandes empresas produzem seus produtos em países onde a mão de obra é mais barata, como empresas europeias que fabricam seus produtos em países asiáticos. Portanto, essa movimentação intercontinental de mercadorias gera um grande volume de tráfego entre os continentes, o que leva à possibilidade e à necessidade de novas rotas para quando as atuais ficarem saturadas ou bloqueadas, ou ainda considerando questões relacionadas às mudanças climáticas. Entre as opções possíveis para a rota do Canal de Suez, existem a rota do Mar do Norte, que chamam comumente de NSR, e a nova Rota da Seda, que é a Albor. Então, o método utilizado para essa revisão sistemática de literatura foi baseada na análise de conteúdo. Então, primeiro, a partir do problema de pesquisa, que foi se as rotas alternativas para o Canal de Suez são economicamente viáveis, a gente fez uma pesquisa na Web of Science, com as palavras-chave Suez Canal and Routes, e foi feito um critério de inclusão, de apenas artigos em inglês e sem restrições de data. A partir disso, resultou em 48 artigos. Esses artigos foram encontrados nas categorias Transportation, Environmental Science, Economics, Geography, Transportation Science, Technology. E, a partir disso, foi feito um primeiro critério de exclusão. Esse primeiro critério de exclusão foi a partir da leitura dos resumos, e excluíram aqueles artigos relacionados ao meio ambiente e outras rotas fora da área geográfica do nosso estudo. E, a partir disso, restaram 28 artigos. Um segundo critério de exclusão foi aplicado, aí sim foi feita a leitura completa do artigo, e foram excluídos artigos relacionados à NSR, mas com focos ambientais, e também alguns que combinavam a NSR e a SSR, que não é o objetivo do nosso estudo. Então, a partir disso, sobraram 18 artigos. Foi feita uma análise dos artigos restantes e uma extração de dados. Foi preparado um resumo com todas as análises e foi concluído com os resultados encontrados e os gaps e pesquisas futuras. Ainda no método, aqui é um exemplo do que depois foi usado para a análise dos resultados. As rotas trabalhadas por cada um dos autores. Então, a gente pode perceber que todos os autores trabalharam com a NSR. A maioria deles, apenas 3 não, trabalharam com a rota do Canal de Suez, e alguns poucos, apenas 3, trabalharam com a Obor também.
dos resultados, podemos tirar que o transporte é viável no NSR se os custos de quebra-gelo, de navios quebra-gelo, diminuírem. As regiões do norte da Europa e da Ásia têm melhores chances de serem desenvolvidas pelo NSR, devido à proximidade com a rota. Quase todos os artigos argumentam que a NSR é uma alternativa viável e próspera. O estudo de Moon e Lee identificaram que a opção mais competitiva é a Albor, devido a fatores como os custos de transporte, a confiabilidade, a frequência do transporte, serviços de informações de frete e a segurança do transporte. Ainda, a viabilidade da NSR não é um consenso entre os autores. Para navios porta-containers, por exemplo, a SCCR é atualmente a mais viável economicamente falando. Já para a rota do Ártico, o transporte a granel pode ser um mercado próspero, dadas as condições atuais. A rota Obor, apesar de muito poucos estudos abordando-a, também é classificada como uma rota promissora. É um bom substituto para a SCR em todos os tipos de carga. Portanto, das rotas alternativas, a Albor é a mais viável economicamente, dado o seu progresso de implementação já avançado e sua flexibilidade em relação aos tipos de carga que podem ser transportadas. Portanto, observou-se que a viabilidade econômica da NSR depende de mudanças de alguns fatores, como a redução da taxa NSR cobrada pelo governo russo e incentivos governamentais para a redução de custos na assistência de navios quebra-gelo. O projeto Obor precisa de melhoria, sim, em relação ao transporte através de várias fronteiras e diferentes tipos de bitola que os países têm para o transporte na rota ser mais eficiente. Por fim, é necessário que os governos cheguem em um consenso em relação ao BOR para agilizar esses processos alfandegários, já que passa por várias fronteiras, certo? E tornar a rota ainda mais competitiva. As referências utilizadas nessa apresentação. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Bem, parabéns, Pedro. Trabalho. Vocês nos ouvem tranquilamente? Sim? Deixa eu fazer uma pergunta. Durante a apresentação, vocês conseguiram visualizar a lousa? Sim. Ok. Eu vou fazer duas perguntas, né? E coisas bem simples. A primeira é a respeito do que motivou o desenvolvimento desse trabalho, né? E uma sugestão seria coisas mais visuais, né? Eu fiquei com vontade de saber direito onde eram as coisas, onde eram essas rotas, né? Mas é aonde mesmo, né? Então, me parece, não sei no trabalho que será posterior a esse, vocês investirão em imagens, né? Mas eu acho que para uma apresentação poderia ficar mais rico com imagens. E eu gostaria de perguntar para o Pedro se só a partir dessas análises, se ele fosse mesmo um investidor que tivesse muito dinheiro para investir nesse tipo de transporte, se ele, só com essas análises, já tomaria algum tipo de decisão, ou que tipo de outros estudos ele iria sugerir, né, para basear alguma decisão nesse sentido. Pedro, você precisa abrir o seu microfone. Perdão. Então, só com essa análise, atualmente não, pois teve toda essa coisa da guerra da Ucrânia e da Rússia, então eu acho que isso já é uma coisa para um estudo futuro, para ser estudado. Essa rota agora acho que está meio inviável, mas a Albor eu sei que é uma coisa muito próspera, porque países como a China estão investindo muito nela, então, com certeza, eu investiria numa rota como a Albor. As outras, como foi o resultado do meu estudo? As outras, não nesse momento. E a primeira pergunta que tu fez, o que incentivou a fazer esse trabalho, foi exatamente o encalhe do navio Ever Given. Eu acompanhei, como todo mundo, e aí eu fiquei pensando, imagina se tivesse outras opções para essa rota,
quanto não teria sido economizado e para futuramente isso, caso aconteça de novo, pode ajudar muito o comércio internacional, porque deu muito gasto, os navios tiveram que atravessar a África, alguns, né, outros ficaram lá e é dinheiro parado. Então, basicamente é isso. Ok, obrigado. Vou passar a palavra agora para o professor. Obrigado, Sr. Gelman. Boa tarde. Boa tarde. É no visual ali. Boa tarde, Biasi. Parabéns pela preocupação, certamente bastante nobre. É bem interessante, embora uma barbeiragem daquele tipo não deva acontecer com tanta frequência. Não tão rapidamente, a gente espera. Mas a preocupação certamente é interessante. O senhor Helma tem razão, né? As rotas colocadas em mapas ficariam mais fáceis de serem interpretadas, visualizadas. Eu tenho uma consideração que é que vocês poderiam, fica a sugestão de fazer para o trabalho, pensar em mercados, produtos, origens, porque a definição de rota vai ser específica para cada situação. Não é uma solução genérica. Alguém que tenha, por exemplo, uma fábrica no sul da Europa é uma coisa, alguém que tem uma fábrica no norte da Europa, a decisão pode ser totalmente outra. As alternativas existem, mas elas devem ser consideradas para cada situação específica. Então, mercado, produto, a sazonalidade, em que época do ano isso pode ser feito, eventualmente o norte pode ser prejudicado no inverno, alguma coisa assim. Tem muito a ser estudado, né? Daria um ótimo projeto de consultoria. E o estudo acadêmico, acho que é até secundário nesse ponto, porque é muito mais, não é uma questão de técnica, não é uma questão de desenvolvimento de ciência, é uma questão simplesmente de levantar dados. É um trabalho pode ser muito grande, e é certamente bem interessante. E fica uma outra sugestão, a gente sempre pode, alguém sempre pode pensar em alargar o canal do Suez, certo? Afinal de contas, é um país só. Pensar na rota que sai lá da China, por exemplo, vai ter muita complicação política, envolvendo vários países. O modal de transporte é outro, não é navio, né? Vai ser trem. Então, não necessariamente os pontos de origem e destino estão preparados para receber esse tipo de carga. Cada ponto vai ter sua restrição física. Então, tem muito trabalho para ser feito. Bom, boa sorte. É certamente bem interessante. Muito obrigado pelas considerações. Vamos melhorar o trabalho. De toda forma, parabéns aos autores. O trabalho realmente interessante, desperta, né, o interesse, mas aonde é mesmo, né? Aí eu fiquei com todo o desejo de... Na verdade, o trabalho em si, ele tem um mapa, né, Tatiane? Mas a gente não colocou na apresentação a pena. Ok. Acho que o desafio dos minutos acaba a gente pensando no que colocar ou não, né? Mas super bacanas, bem bacanas as sugestões e todas anotadas. Com certeza. Obrigada. Ok. Parabéns novamente, muito obrigado. Vamos dar prosseguimento, então. Gabriela e Valeriana, vocês são do mesmo trabalho? Desculpa a pergunta. Oi, boa tarde. Não, eu só queria parabenizar o Pedro, né, pelo trabalho, e aí eu fiquei com uma dúvida só nos termos que ele utilizou para busca. Eu acho que o Pedro até já saiu, né, Tati? Que ele tinha reunião, mas os termos, vocês utilizaram o canal de Suez, né, como um dos termos de busca. Não limita, por exemplo, para surgir... Por que não utilizaram as outras rotas como termo de busca também? A professora Tatiane gostaria de comentar? Acho que é a Tati. Sim, Gabi, só travou um pouquinho o final da pergunta, a limitação da palavra canal de Suez. Isso. Por que vocês não fizeram a busca utilizando o próprio termo da rota? Dos nomes das rotas.
É que, na verdade, o que acontece? Nós queríamos identificar rotas alternativas ao canal, mas nós não sabíamos quais iriam aparecer. Então, a gente só usou o canal de Suez para amplificar, né, para ter mais resultados possíveis. E também a gente viu que não tem tanto material disponível, inclusive. Então, comercialmente, como o professor falou, mercados, produtos, origem, porque tem muita questão do Trump quando a gente fala do Suez. Então, é uma rota bem específica, utilizada com uma maior frequência para o Trump. Então, como é que seria para containers especificamente? Então, são coisas que ainda a gente não conseguiu analisar com tanta profundidade, porque, mesmo assim, deixando aberto, ainda não apareceram tantos estudos quanto a gente imaginou. Entendi. Mas parabéns, bem interessante o trabalho. Mais alguma consideração que gostaria de fazer sobre o trabalho? Pedro esqueceu de mencionar, né? Acho que vale mencionar na justificativa que ele trabalha com comércio exterior, então para ele também é uma facilidade um pouco maior investigar isso, é o dia a dia dele, então ele tem uma habilidade também com os locais bem maiores, inclusive, do que eu, para demonstrar onde é cada uma delas, enfim, porque é o dia a dia dele. Compreendemos. Ok. Obrigado, professor. Bom, então a gente poderia partir para o trabalho da Valeriana e Jéssica. Aproveitar que está funcionando. Aproveitar justamente que estamos com a internet 100%, né? Ok, podemos prosseguir dessa maneira, Valeriana? Ok, por mim tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Recebeu o título de Rota Certa, a estruturação e aplicação. Olá, este artigo recebeu o título de Rota Certa, a estruturação e aplicação de um modelo de consulta de alternativas para mobilidade de colaboradores aos locais de trabalho. Foi escrito pela professora e doutora Valeriana Cunha e por mim, Jéssica Eleta. A consolidação das leis do trabalho estabelece benefícios que as organizações devem oferecer aos seus funcionários, tais como férias remuneradas, 13º salário, descanso semanal remunerado, vale transporte, entre outros. E um importante benefício oferecido é o Vale Transporte, destinado para os colaboradores que utilizam o transporte público para o deslocamento casa-trabalho-casa. As organizações também podem optar por oferecer garantias adicionais que julguem benéficas para suas equipes de trabalho, tais como facilidades, conveniências, vantagens e serviços, sendo que essas serão financiadas de forma parcial ou total pela empresa. Esse artigo tem o objetivo de desenvolver e apresentar um sistema que possibilite os empregadores a consultar os custos de algumas alternativas de mobilidade de colaboradores, de suas residências até os locais de trabalho, com base na metodologia de algoritmos genéticos. O referencial teórico é composto por 3 tópicos principais. São eles: os problemas de roteirização, os algoritmos genéticos e a qualidade de vida no trabalho. Os problemas de roteirização têm o objetivo de encontrar a rota que apresente o menor custo, tempo ou distância, e existem diferentes tipos desse problema. No presente trabalho, damos ênfase ao problema do caixeiro viajante. Este que, a partir de um conjunto de nós, busca determinar a rota com menor custo, tempo ou distância, sendo que cada nó deve ser visitado somente uma vez, ou seja, sem que haja repetição de visita nos nós. Esse problema, no entanto, se encaixa na classe de problemas NP complexos, ou seja, possuem uma alta complexidade computacional. Na prática, à medida que o conjunto de nós vai aumentando, o tempo de execução para a resolução do problema aumenta de maneira polinomial não determinística. Dessa forma, não é possível resolver, então, determinados problemas em tempo hábil, sendo necessária a utilização de métodos heurísticos ou meta-heurísticos, como, por exemplo,
os algoritmos genéticos. Os algoritmos genéticos têm o objetivo de encontrar possíveis soluções para a otimização de problemas através do uso de operadores que são inspirados na variação genética e na seleção natural. Então, é preciso compreender esses fenômenos, importar o conhecimento desses fenômenos para sistemas computacionais para assim encontrar boas soluções para problemas de alta complexidade. Essa é uma representação geral do funcionamento dos algoritmos genéticos. Em um primeiro momento, uma população inicial é gerada, contendo indivíduos que representem possíveis soluções para o problema. Esses indivíduos são avaliados a fim de determinar a sua qualidade como solução do problema. Posteriormente, são selecionados um conjunto de indivíduos para gerarem filhos. Para essa escolha, existem diferentes métodos que são utilizados. No presente trabalho, foi utilizado o método da seleção por torneio. Após a escolha dos pais, há o cruzamento ou a reprodução, onde o algoritmo busca criar melhores soluções através da combinação do material genético dos pais. Após os filhos serem gerados, eles também são avaliados para entender a sua nota de aptidão, ou seja, a sua qualidade para a solução do problema. Os filhos que são julgados inadequados são substituídos, e esse processo ele acontece até que o critério de parada que foi definido anteriormente seja atendido. Além do aspecto quantitativo presente no trabalho, existe também um fator qualitativo que é relacionado ao assunto. A gestão da qualidade de vida no trabalho vem sendo utilizada de forma estratégica pelas organizações a fim de gerar um diferencial e se manterem competitivas no mercado. Além disso, essa qualidade de vida no trabalho também pode gerar como resultado um aumento significativo na produtividade dos trabalhadores. No entanto, a qualidade de vida no trabalho se trata de um conceito complexo que envolve vários fatores. Nós trouxemos a perspectiva da organização, que engloba o custo total, os custos proporcionais e benefícios disponibilizados por outras organizações, e a perspectiva dos colaboradores, que se trata da equidade e conformidade sobre as necessidades e expectativas que eles têm. Em relação à metodologia, essa pesquisa se trata de uma pesquisa aplicada com natureza exploratória descritiva. A coleta de dados primários foi realizada através de consulta documental e o processamento e análise desses dados coletados através de métodos quantitativos, mais especificamente por meio de algoritmo genético binário. O sistema proposto no presente artigo, Rota Certa, foi construído em uma planilha Excel a partir da utilização do VBA. Ele tem o objetivo de proporcionar a escolha da melhor alternativa de transporte com base no objetivo do empregador em um dado momento. O sistema proposto possui duas etapas principais: o cadastro do colaborador, onde são inseridos seus dados como o CEP, a quantidade de dias na semana que ele vai visitar a empresa, entre outros. E a segunda etapa é de geração da rota, sendo possível comparar 3 alternativas distintas. São elas: Serviço Municipal de Transporte Público, o aplicativo de transporte e através de empresa privada de transporte urbano. A partir do sistema proposto, foi realizada uma simulação em um caso real de uma empresa situada em Uberlândia. Ela apresenta 57 funcionários. Essa simulação foi realizada no mês de agosto, contendo 21 dias úteis, sendo considerada 2 viagens por dia para cada colaborador. Essa tabela apresenta um resumo dos principais resultados encontrados na simulação. Ela é dividida no custo por funcionário e o custo total. Então, a gente vê que o transporte público foi aquele com o menor custo, e vale ressaltar que esse valor não considera o valor do desconto na folha salarial, e o aplicativo por transporte foi o valor com custo mais elevado. O presente trabalho propõe uma metodologia para análise das alternativas distintas de transporte de colaboradores. Na simulação realizada em caso real, o custo foi mais elevado nas 2 alternativas distintas do Vale Transporte, mas vale ressaltar, conforme visto ao longo do trabalho, que as empresas também utilizam de forma estratégica da qualidade de vida no trabalho. Então, a decisão a ser tomada pela empresa nem sempre vai ser aquela que apresenta o menor custo, mas a alternativa que se mostra mais adequada à sua realidade e à sua estratégia. É um sistema flexível, então é possível alterar os valores dos custos por quilômetro, os dias da semana a serem trabalhados por cada colaborador,
a quantidade de viagens por dia, a capacidade dos veículos e o preço do vale transporte. Então, é um sistema que pode ser adaptado a diferentes realidades. E o sistema proposto também pode ser utilizado com objetivos diferentes do originalmente exposto. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada. Bem, parabéns pelo trabalho. Confesso que no começo eu fiquei um pouco confuso para entender qual era, de fato, a ligação entre os conceitos, né, que estavam sendo ali utilizados. Por ser novidade, né? Eu, talvez não sendo desta área, não estava conseguindo entender o que é que se buscava, né? Mas depois de assistir algumas vezes o vídeo, eu consegui entender que, na verdade, é você fazer uma coisa formal, né? Não simplesmente utilizar uma única maneira de fazer a conta. Quanto você gasta por dia e faz a conta e paga, né? E outras alternativas teria para se fazer esse tipo de transporte, né? Mas aí eu pensei, mas será que isto tem vida longa? Porque a gente viu a pandemia, as pessoas trabalhando em casa, e aí o transporte, né, os deslocamentos passaram a ser menos frequentes, e agora no final da pandemia volta de novo, e aí eu mesmo, várias rotas de ônibus que eu conhecia não existem mais, né? E as que eu passava agora são restritas para ônibus, enfim. Primeiro eu queria perguntar, então é isso mesmo? Eu estou certo, na minha impressão, isso é uma alternativa para pensar a maneira de custear os deslocamentos de funcionários? É isso? Isso. Realmente, ele acho que no começo não ficou muito claro, mas o objetivo do trabalho era trazer um sistema que possibilitasse para o gestor ver de forma dinâmica as possibilidades que ele tinha para tomar a decisão. E até no trabalho a gente cita essa questão da pandemia, do trabalho de home office, que é uma coisa que os colaboradores realmente estão pedindo, e justamente por isso, até pegar ônibus às vezes pode ser um pouco perigoso, as pessoas ficaram com receio. Então, é uma possibilidade do gestor ele definir os dias que os colaboradores vão e, a partir dessa definição, olhar através de um aplicativo de transporte ou através de um ônibus que vai ser fretado. Então, o objetivo era trazer essa facilidade para o gestor analisar os dados e tomar a decisão. Perfeito, ok. Deixa eu só completar uma coisa que a Jéssica falou, que é importante, que é a questão da flexibilidade. Na verdade, surgiu essa demanda para nós, né, Jéssica, de uma empresa que realmente queria avaliar outras possibilidades que não o transporte coletivo, quando a pandemia começou quando o caos da pandemia começou a diminuir, né? Então, a empresa queria avaliar como seria e qual seria o custo dela proporcionar, apesar de não ser obrigatório, mas dela proporcionar uma maneira mais confortável e segura, né, em termos aí sanitários até, porque a pandemia não tinha terminado. Na verdade, né, estamos aí de novo com o aumento dos casos, então, mas ainda estávamos num momento mais crítico ainda do que o atual, né? E a empresa queria avaliar essa possibilidade, quer dizer, quanto que isso ia pesar no bolso da empresa se ela oferecesse esse benefício a mais para os funcionários. E o sistema que nós criamos no Excel, no VBA, ele é dinâmico. Então, a empresa pode colocar ali, por exemplo, os dias da semana que o seu funcionário vai trabalhar presencialmente. Então, vamos supor, não, agora voltou tudo ao normal, eu quero os meus funcionários 5 dias por semana na empresa. Mesmo tendo voltado ao normal, algumas empresas não voltaram a esse padrão de 5 dias por semana na empresa. Então, ela pode colocar lá, não, meu funcionário vai vir 1 dia presencialmente na empresa, né? E avaliar quanto ela gastaria se ela pagasse o transporte coletivo, um transporte por aplicativo ou a utilização de uma empresa privada. Então, na verdade, a gente construiu por trás do sistema
tem a metodologia de algoritmo genético, né? Mas o gestor, ele vai lá na telinha do Excel mesmo e vai colocando o que ele quer. Olha, então, ele digita, cadastra todos os CEPs dos funcionários dele, porque o algoritmo genético vai fazer sub-rotas, principalmente se for trabalhar com sistema de aplicativo, que tem que considerar uma capacidade de 3, 4 passageiros por veículo, né? Então, ele vai colocar lá, ó, esses são os CEPs dos meus funcionários, esses são os dias da semana que esses funcionários terão que vir presencialmente à empresa. Calcular quanto que isso fica usando transporte coletivo, quanto que isso fica usando aplicativo e quanto que isso fica se eu contratar um ônibus, uma van, uma empresa privada de transporte, né? Então, ele pode avaliar isso, inclusive, mês a mês. A gente fez o exemplo, né, para o mês de agosto, mas ele pode avaliar, bom, agora vamos entrar dezembro. Quero que meus funcionários venham tantos dias por semana, os funcionários são esses, o que eu gastaria com isso, né? Para que ele tome a decisão, não pensando somente no financeiro, como a Jéssica bem disse, né? Mas pensando também em talvez propiciar uma vantagem, né? Algo que fosse visto aí como vantagem para o funcionário. Não sei se ficou claro aí a nossa explicação. Qualquer dúvida, estamos aqui, né, Jéssica? E ficou muito mais claro, inclusive, parabéns, né? Porque eu acho que o papel da academia é justamente esse, né? Trazer soluções para a sociedade, né? E muitas vezes nós ficamos presos aqui dentro da sala de aula tratando de teorias que não serão replicadas na realidade, né? Ao passo que quando a gente tem uma demanda como essa, isso me parece que faz todo sentido, né? Agora, né? Assim, me veio à cabeça uma solução altamente replicável, né? Parabéns. E agora, mais feliz ainda. Ah, que bom, obrigada. A Jéssica é minha aluna, né, de TCC e desenvolveu o trabalho, desenvolveu a pesquisa aí com muito êxito. E como você disse, é algo que agora nós podemos efetivamente apresentar para outras realidades, porque a base é o algoritmo genético, mas eu posso apresentar para a empresa que tem outros colaboradores, em outra cidade, em outro local. Eu vou colocar os parâmetros lá. Ah, quanto é o KM do aplicativo em São Paulo? Porque nós fizemos com o KM do Uber, a parametrização do KM do Uber aqui para Uberlândia. Posso usar em empresa de qualquer lugar, né? Colocando o parâmetro do custo do KM do aplicativo, do custo do KM da empresa privada que eu, porventura, vier contratar. Então, é um sistema aí totalmente aberto, né? E acho que bacana. Tomara que ainda renda frutos aí para a Jéssica. Parabéns. Professor? Se o programa nos permite. Senhorita Jéssica, professora Valeriana, parabéns pelo trabalho. A aplicação certamente é importante para isso que a gente desenvolve alguma coisa, senão não tem sentido. Eu tenho algumas sugestões. O porte do problema não parece tão grande que ele não possa também ser resolvido por uma otimização, um método de otimização. Só para ter uma ideia, para conferir se o algoritmo genético está gerando um resultado, pelo menos, muito bom, né? Perto do que seria o ótimo. Acho que valeria a pena a comparação. Para problemas maiores, talvez realmente não dê para fazer o método otimizante, mas, nesse caso, só para conferir se não estaria muito longe do ótimo. E para problemas mais realistas, aí sugestão de aprimoramento do método. Vocês não colocaram limitações de tempo de transporte? E também não consideraram a possibilidade de ter soluções mistas, de parte dos funcionários usar transporte público, outra parte usar o fretado, outra parte usar o aplicativo. As soluções mistas, elas seriam, em princípio, melhores, né? Porque ela, no mínimo, recai num caso mais simples. Então, a solução mista ela tende a ser mais interessante, porque aí a gente consegue entregar as pessoas num tempo apropriado a um custo que seria o menor possível, né? Que seria esse o objetivo do trabalho. Então, ficam as sugestões de aprimoramento. Parabéns.
Muito obrigada, ótimas as sugestões. Acho que, inclusive, essa questão de comparar, né, Jéssica, a programação, a otimização mesmo, a programação matemática com o algoritmo genético, dá até outro artigo, né, dá até outro estudo. E é muito bom ouvir essas sugestões aí, a questão de selecionar alguns, né, um grupo de funcionários para ir por aplicativo e um grupo para ir por transporte coletivo, enfim, também é bem bacana. São simulações que podem ser feitas e que, com certeza, nós vamos pensar nisso sim. Muito obrigada. Parabéns. Até a próxima. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre o trabalho? Ok, podemos passar para o próximo trabalho, então? Professora Tatiana envolvida. Passar então o próximo trabalho. Professora Tatiana também, ok? Olá, meu nome é Tatiane, sou professora da área de Gestão e Comércio Exterior do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves, e hoje estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Configuring the Governance of Buyer-Supplier Relationship for the Generation of Relational Ranks, elaborado juntamente com minha colega Gabriela Zanandrea, da Unicinos, e dos professores Douglas Wegner, da Fundação Dom Cabral, e do professor Marcelo Dias, da Universidade Federal de Pelotas. Esse estudo é oriundo da minha tese, a qual fez uso de duas fases, uma qualitativa e uma quantitativa. E o presente trabalho utiliza os dados da fase quantitativa, os interpretando por meio da análise comparativa qualitativa, CQA. A literatura argumenta que empresas que colaboram podem gerar ganhos relacionais superiores. Todavia, a maior parte das pesquisas da área focam em estudos de caso ou quantitativos. Até onde sabemos, alguns estudos seguem uma abordagem configuracional para entender se existem diferentes combinações e mecanismos de governança nos relacionamentos entre compradores e fornecedores. Sendo assim, o objetivo do trabalho é identificar quais configurações de governança têm sido adotadas pelos relacionamentos comprador-fornecedor na cadeia de suprimentos e alimentos orgânicos que geram altos níveis de ganhos relacionais, financeiros e de conhecimento para os fornecedores. O referencial teórico da pesquisa é baseado na classificação dos mecanismos de governança formais e informais como ferramentas para garantir o funcionamento contínuo de parcerias, e essa classificação já foi validada em um artigo publicado da etapa qualitativa da tese. O nosso modelo de pesquisa é composto por mecanismos formais de coordenação e mecanismos formais de controle, mecanismos informais de controle e coordenação, informais de cooperação e informais sociais, além dos outcomes, ganhos de conhecimento e ganhos financeiros. O nosso método foi escolhido o contexto de cadeias de suprimentos e alimentos orgânicos. A população-alvo da pesquisa foram os fornecedores de produtos de origem animal e vegetal, que compõem o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. A base de dados contém mais de 26 mil produtores orgânicos. Destes, 250 foram selecionados por meio dos critérios: produtores com certificação por auditoria, produtores com sistemas participativos de garantia e produtores que mantinham relacionamento com indústrias de alimentos e ou bebidas.
todos os 250 fornecedores foram contatados por telefone e 181 concordaram em responder às perguntas. Os dados foram tabulados em planilha Excel e importados para o software FOSI7 QCA. Primeiro, a análise MSDO-MDSO foi aplicada como uma etapa preliminar para detectar condições cruciais ou chave. Em segundo lugar, utilizamos o método CRISP-7 Qualitative Comparative Analysis para entender quais configurações de governança são adotadas no relacionamento entre comprador e fornecedor que geram ganhos financeiros e de conhecimento para os fornecedores. Para isso, foi realizada análise de necessidade e análise de suficiência. Os nossos resultados, para os ganhos de conhecimento inicialmente, essas análises mostraram 3 configurações de condições que levam a casos de sucesso. As 2 primeiras configurações tiveram resultado de consistência de 0,89, o que significa que, em 89% dos casos que tiveram essa configuração, tiveram sucesso nos ganhos de conhecimento. Similarmente, a terceira configuração mostra que, em 85% dos casos que tiveram essa combinação, tiveram sucesso nos ganhos de conhecimento. De modo geral, se percebe que, do total de casos que tiveram sucesso nos ganhos de conhecimento, 82% tiveram uma dessas configurações de condições, que é mostrado pela cobertura da solução. Enquanto a consistência da solução mostra que, em 89% dos casos que adotaram qualquer uma dessas configurações, tiveram sucesso. Já os ganhos financeiros, 2 configurações levam a casos de sucesso. A primeira configuração teve resultados de consistência de 0,88 e a segunda 0,85. Ou seja, respectivamente, 88% e 85% dos casos que tiveram essas configurações tiveram sucesso nos ganhos financeiros. Analisando de modo geral as configurações, do total de casos que tiveram sucesso nos ganhos financeiros, 87% tiveram uma dessas configurações e condições, enquanto a consistência da solução mostra que em 85% dos casos que adotaram qualquer uma dessas configurações tiveram sucesso. Como complemento, nossos resultados, então, mostram que existem essas 3 configurações de ganho de conhecimento e existe a presença de 2 mecanismos formais de governança: coordenação contratual e controle formal de processos por meio de sistema de monitoramento. Em combinação com mecanismos informais de governança, colaboração, confiança, aprendizado mútuo, lealdade e boa reputação, que são condições presentes em todas as configurações, as quais levam aos ganhos de conhecimento combinadas com troca de informações, responsabilidade conjunta, presença de jeito de agir e responsabilidade conjunta, ou ausência de responsabilidade conjunta e a presença de sanções e a presença de jeito de agir. Nossos resultados também identificaram 2 configurações que produzem ganhos financeiros: coordenação contratual, mecanismo formal, e relação flexível, compartilhamento de informações e boa reputação como informais, presentes em ambas as configurações, combinados com a presença de relação aberta, ausência de sistemas de incentivos e de jeito de agir, ou combinados com colaboração, aprendizagem mútua, lealdade, confiança e jeito de agir. Por fim, como implicação geral, a gente contribuiu para a teoria da visão relacional, oferecendo uma compreensão refinada da governança dos relacionamentos entre comprador e fornecedor para alcançar níveis mais altos de ganhos relacionais, enquanto estudos anteriores se concentram na substituição ou complementariedade da governança. Identificamos em nosso estudo como mecanismos específicos podem ser combinados para produzir ganhos relacionais de conhecimento e financeiros. Ainda percebemos que coordenação contratual e boa reputação estavam presentes nas 5 configurações, o que contraria a visão relacional de que um amadurecimento das relações passam da governança formal para informal. Nosso estudo mostra que, embora os contratos possam não ser a principal fonte de coordenação, eles parecem desempenhar um papel importante no relacionamento entre comprador e vendedor, porque podem funcionar como fontes de estabilidade e previsibilidade para ambas as partes. E nosso estudo também oferece insights práticos. Os gestores responsáveis pelas relações comerciais
podem se beneficiar dos resultados e desenhar uma configuração de governança que promova a colaboração e ganhos relacionais. Por exemplo, eles podem considerar o papel da coordenação contratual, compartilhamento de informações e boa reputação, independentemente de qual tipo de ganho relacional queiram promover. Segue as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Bom. Parabéns pelo trabalho, professora. Muito robusto, né? Bastante dados, né? Mas eu gostaria de ouvi-la com relação à utilização desta metodologia. Primeiro, parabéns pela amostra, né? Bastante ampla, né? Convencer 180 produtores, né, a participarem da pesquisa não me parece algo tão simples, né? Imaginei quanto tempo isso demora para ligar para 180 pessoas, né? Então, isso já me deu uma sensação muito positiva. Mas se você pudesse passar um pouco mais a metodologia, porque me parece algo bastante rico, né, para a gente. Eu, por exemplo, gostaria de aprender um pouco mais sobre a maneira que você operacionalizou a metodologia. Bem? Sem dúvidas. Professor Elma, eu vou conversar um pouquinho, né, e vou depois passar para a Gabi, que ela também... o que acontece? Na minha tese, eu fiz a primeira etapa qualitativa e a segunda etapa puramente quantitativa, que nós usamos o PLS para as análises. E aí, esse ano, nós tivemos contato com o professor Marcelo e o professor Douglas, um entusiasta desse método, que nos aproximaram ao método e nos ensinaram literalmente o que ele significava e a potencialidade que ele poderia ter para explicar, muitas vezes, fenômenos que o quant acaba reduzindo, fechando. Então, o QCA, ele é muito interessante, pelo menos, né, a gente aprendeu a gostar dele, tanto eu e a Gabi, agora eu estou utilizando nas orientações de TCC, a gente está ampliando o uso para aprender a prática, porque não é tão simples, né, ele é qualitativo com o pensamento quantitativo. Então, ele segue muitas etapas e segue os softwares, né, de análise. E a gente, então, com isso, a gente consegue promover que, quando existem muitas variáveis, muitas delas podem explicar aquele fenômeno. E ele junta, né, isso em configurações. Quais as melhores configurações que podem levar a casos de sucesso? Então, esse é o objetivo maior, vamos dizer assim. E até a gente usou aqui uma fase preliminar, eu até estava resgatando os dados, pedi até para a Gabi. Por exemplo, nós tínhamos 24 variáveis no início do trabalho. E aí o software também ele não entende, às vezes, a quantidade muito grande de variáveis. E aí, aquele primeiro processo do MSDO, a gente acaba fazendo uma redução de quais seriam mais explicativas ainda. Então, a gente consegue reduzir esse número, nós reduzimos para 11, por exemplo. Das 24, a gente conseguiu reduzir para 11. E, a partir dessas 11, gerar quais são as configurações que vão explicar melhor, né, quais mecanismos podem ser utilizados neste contexto específico, que é de orgânicos, que é diverso, tem características distintas. Então, talvez aqui, né, a questão do resultado aparecer contrato, porque são pequenos produtores, eles precisam ter segurança na entrega da sua matéria-prima para as indústrias. Então, tem toda uma coerência, mas não somente isso explicaria. Então, o que mais poderia explicar? Então, esse método, ele nos proporciona isso, né? Essa junção de configurações que explicam esse fenômeno. Ok, obrigado, parabéns. Senhora Gabriela? Quer complementar algo?
E não só a presença desses fatores, né? Não só, isso aqui tem que estar presente, mas também a ausência, né? Então, teve alguns casos que, bom, essas condições precisam estar presentes, mas para levar a caso de sucesso, essas outras têm que estar ausentes. Então, tudo isso também é bem importante. Isso que a Tati falou da questão contratual, né? Então, contratos e boa reputação foram as duas condições que permearam todas as configurações. Então, e que são de origens diferentes, né? Uma que é mecanismo formal e a outra que é informal. Então, o método, ele permite fazer essa junção, né, desses diferentes fatores. E claro, a Tati falou, o programa tem a sua limitação, né? Então são muitas condições, e também, então, muitas condições requerem um número maior de respondentes, apesar de que não seja um quesito obrigatório, né? Mas quanto maior o número de condições, maior tem que ser o número de respostas. E aí, então, essa análise inicial do MDSO é justamente para mostrar, assim, bom, de todas essas condições, quais dessas realmente são necessárias, né? Então, que é essa primeira etapa de análise de necessidade. Vai mostrar, olha, de todas essas que vocês analisaram, somente algumas tiveram realmente estiveram mais presentes nos casos de sucesso. Então, são várias etapas, mas o método realmente ele é bem legal, assim, e traz resultados bem interessantes. Ok, obrigado. Professor Biasi? Sim, professor, obrigado. Professora Tatiane, professora Gabriela, parabéns pelo trabalho. A técnica certamente parece bem sólida. Eu tenho uma dúvida em relação aos dados que são colocados para a técnica funcionar. Vocês provavelmente perguntaram para as pessoas quais seriam esses ganhos que as empresas tinham em função das configurações de relacionamento. E como é que foi feita essa quantificação? Né? O que é um ganho financeiro? Ele foi quantificado? O valor? Como é que foi feita essa quantificação? E ganho de conhecimento, né? Quais as classes de conhecimento? Como é que isso foi classificado? Porque transformar isso em número para depois fazer uma análise é certamente um problema. Essa talvez seja uma limitação, né, do método, né, porque a pesquisa que a Tati fez na tese dela era uma survey que utilizava escala Likert, e para cada mecanismo, né, para cada configuração, tinha algumas questões para mensurar, né? Então, por exemplo, ganhos relacionais de conhecimento no trabalho da Tati, ele era mensurado por 5 variáveis. E aí, quando a gente vai fazer isso para análise qualitativa, nós precisamos escolher, dentre aquelas 5 questões que tinha para mensurar ganhos do conhecimento, quais realmente era a que mais representava aquela questão, essa variável, né? Esse resultado. E então, basicamente isso, é uma questão com escala Likert, que era, eu não me lembro, Tati, se tu tem aí a questão, qual era a questão, eu não me lembro qual era a questão específica. No questionário, ela foi mensurada de uma escala de 1 a 5, e aí depois, para utilização nesse método, a gente transformou em escala binária. Então, todas as respostas que foram de 1, 2 e 3 foram classificadas como 0, e 4 e 5, que teoricamente são as que realmente tinham aquela condição, eram classificadas como 1, né? E aí, a partir disso, a gente consegue rodar o dado no CRISP, né? No CRISP-7, que que utiliza as variáveis dummy. Tu achou, Tati, aí a questão? Eu acho que eu vou até complementar, professor, porque eu acho que é uma busca incessante, tá? Quando a gente propôs na tese estudar ganhos relacionais, a gente tentou fazer uma classificação na etapa quantitativa. Na etapa qualy, ele foi mais genérico. Na etapa quantitativa, a gente tentou usar a classificação do Bigman e Button, que ele classifica em 4 tipos de ganhos.
e não tivemos sucesso na etapa quantitativa. Novamente, a gente teve que deixar, então, como uma só, de novo, como ganhos relacionais. E aqui a gente viu a oportunidade de novo, tentar testar ganhos relacionais naquela subclassificação dos 4 tipos. E aqui, então, a gente usou de conhecimento e financeiros, que a gente, por discussão, né, entre os pares, a gente tentou chegar a um denominador comum de que talvez representasse melhor essas relações que nós estávamos estudando. Mas, sim, é uma grande limitação, porque a gente, desde a etapa quantitativa, a gente não conseguiu fazer uma separação de classificação. Somente, né, por meio dessas questões, né, que a gente fez nas perguntas, e pela escala Likert. Então, as questões que representam esse construto. Mas, certamente, ainda a gente está em busca de como classificar os ganhos relacionais de uma maneira mais mensurável. A questão que para o MDSO, que media, por exemplo, ganhos relacionais, era se estamos satisfeitos com os ganhos financeiros obtidos na relação com o comprador. E enquanto de ganhos de conhecimento, a relação com o comprador permite a geração de novas ideias. Essas foram as questões utilizadas para medir os 2 ganhos. Tá, obrigado pelos esclarecimentos. É uma questão realmente complicada, né? Até trabalhar em binário também é complicado, né? Porque o ganho pode ser pequeno, pode ser grande. Transformar isso em binário para poder fazer as contas, eu sei, foi uma necessidade que vocês tiveram para aplicar a técnica. E nós consideramos, então, que se eles responderam que concordavam totalmente, que eles tinham aquele ganho. Aí, em contrapartida, com a resposta do 3, né, que fica no meio, bom, então não é um caso realmente de sucesso. Então, aquilo a gente classificou como se não tivesse, como não ganho, né, como que não é um caso de sucesso nessa questão dos ganhos. Certo. Ok, muito obrigado, parabéns pelo desenvolvimento. Obrigado. Gostaria de fazer mais algum comentário? Vocês que são assíduos vendo online. Professor José Elenilson, bem-vindo. A técnica me interessou particularmente, né? E eu também estou fazendo doutorado analisando algum tipo de ganho para produtores extrativistas. Então, isso particularmente me interessou, né? Eu vou precisar estudar um pouco mais se isso faz sentido para outras realidades, né? Uma vez que não há formalidade, uma vez que não há contratos, né? Talvez pudessem haver insights e seria... Ficamos à disposição, né, Gabi, no que nós pudermos agora contribuir, que ainda é pouco, mas o professor Marcelo, sem dúvida, é uma referência, ele tem se dedicado há um bom tempo já na técnica, então ele tem vários vídeos, inclusive no YouTube, que nós acompanhamos aulas e aulas dele, e mais vários encontros presenciais que nos ajudam diariamente quando a gente retoma a técnica. Bom, ok. Quem sabe, né, podemos estreitar os relacionamentos, né? Eu tenho que ir atrás, conhecer um pouco mais, que se vocês conhecem um pouquinho, né, eu estou um pouquinho antes disso, né? Mas, novamente, parabéns, muito obrigado, ok? Bom, o trabalho do Cassiomar também será passado em vídeo, porém, Cassiomar está aqui conosco pessoalmente, está certo? Professor Paulo, José Nilson, ok? Bem-vindos. Depois a gente pode abrir também para perguntas, né? Certo? Vou passar então aqui o último vídeo.
Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Henrique dos Santos, sou professor no Instituto Federal de Goiás, Campo Senador Canedo. Submeti um trabalho a SEMEAD de 2022, intitulado como Tendências de Pesquisa em Cadeia de Suprimentos, Estudo Bibliométrico utilizando a linguagem R. A primeira sessão é a introdução. No primeiro parágrafo, a gente faz um apanhado, né, sobre o contexto, sobre o conceito de cadeia de suprimentos. Segundo parágrafo aqui, a gente fala da importância da bibliometria para fazer uma análise rigorosa, né, de um campo de pesquisa e extrair dali, né, tendências e direções de pesquisa. Terceiro parágrafo, a gente traz como base o trabalho de Quevedo e Silva para esse estudo bibliométrico, que ele segue 3 partes importantes, né, a serem tratadas no estudo bibliométrico. Aqui, no quarto parágrafo, temos a questão de pesquisa, que é a seguinte, que temas de pesquisa são motores e transversais nos estudos em cadeia de suprimentos. Tem também um objetivo, que é realizar a análise bibliométrica do termo cadeia de suprimentos em um dos principais bancos de dados a nível mundial para pesquisas acadêmicas, a Web of Science, tendo como referência Santos 2022, e no último parágrafo da introdução, a gente tem a estrutura do trabalho. Introdução, metodologia, resultados, conclusão e, por fim, as referências. Na metodologia, a gente tem o primeiro parágrafo com conceitos a respeito da bibliometria. Temos também aqui o estudo de Quevedo e Silva como inspiração para a nossa metodologia, e o fluxo de trabalho de Ari Kuroro 2017, que vai servir como base da nossa pesquisa, né? Toda essa estrutura, todo esse fluxo vai servir como base para a nossa pesquisa. A gente tem aqui 5 etapas segundo Ari Kuroro: desenho do estudo, coleta de dados, análise de dados, visualização de dados e interpretação dos dados. No desenho da pesquisa, a gente tem a base e frente de pesquisa, que é cadeia de suprimentos. Na coleta de dados, a plataforma Web of Science. Na análise de dados, software RStudio, o pacote Bibliometrix e a interface BiblioShine. Na visualização de dados, mapas temporais, análises temporais e mapas temáticos. E a descrição das descobertas. Partindo já para a análise dos resultados, a gente tem aqui um intervalo de tempo entre 1975 a 2022, um total de 28.557 documentos analisados quantitativamente. A figura 2, ela mostra uma ascendência nas publicações a respeito do tema cadeia de suprimentos, iniciando em 1975, com o primeiro pico em 2008, depois houve uma queda até 2012, mas novamente uma alta, tendo seu pico em 2021. A análise de 2022 ela é incompleta, porque esse banco de dados ele foi extraído em abril de 2022. Então, ele não analisa por completo o ano de 2022. Portanto, o último ano completo é 2021. Então, verifica-se aqui uma crescente, né? E o pico sendo o último ano inteiro analisado. Temos aqui a primeira análise de evolução temática, correto? A gente tem um diagrama de Sankey. Esse diagrama de Sankey ele foi dividido em 5 fatias de tempo. A primeira fatia de tempo até 2021, depois 2011, 2016, 2021 e 2022. Nessas fatias de tempo, surgem temas nas palavras-chave dos autores desses 28 mil documentos. E temas que vão ser trabalhados desde a primeira fatia, e temas que surgem na fatia do meio, surgem na penúltima fatia e surgem na última fatia. Esse diagrama de Sankey, ele é utilizado para a gente visualizar tendências de pesquisa, correto? Uma evolução de temas de pesquisa.
a gente nota que as duas últimas fatias de tempo seriam seriam os temas, né, que estão sendo mais difundidos, né, que evoluíram para o campo de cadeia de suprimentos. Logo em seguida, a gente analisa um mapa temático. O mapa temático ele é muito importante para essa análise de tendência, porque ele divide aqui em 4 partes a análise sobre tendência de pesquisa. A gente tem um quadrante de nicho, de temas nicho, tem um quadrante de temas motores, que é um dos nossos objetivos, né? Analisar, descobrir aí os temas motores. Tem o quadrante de temas básicos ou transversais e tem o quadrante de temas emergentes ou em declínio. Resumindo aqui, o quadrante de nicho são temas que são muito específicos. Não é interessante para o campo de pesquisa, né? Para evolução, para desenvolvimento de pesquisa. No quadrante emergente ou declínio, ou são temas que surgiram, né? Muito recente, ou são temas que surgiram antigamente e estão em declínio. Ou seja, não são temas que brilham os olhos para desenvolvimento. Já no quadrante de temas motores, a gente tem temas que são os temas que movem o campo de pesquisa a respeito da cadeia de suprimentos. O primeiro termo aqui é a sustentabilidade, correto? Depois, cadeia de suprimentos verde, gerenciamento da cadeia de suprimentos verde, performance, integração da logística, colaboração da cadeia de suprimentos, desempenho da cadeia de suprimentos. Todos esses temas aqui são considerados temas motores, temas que movem o campo de pesquisa a respeito da cadeia de suprimentos. Então, interpretamos o quê? Que esses temas já estão sendo muito difundidos sobre cadeia de suprimentos, correto? Então, o quadrante que nos interessa é o quadrante de temas básicos ou transversais. Por quê? Porque são temas pouco densos e são temas muito centrais. Ou seja, são temas que são ramificados, né? Estão se ramificando dentro da ciência, dentro do campo sobre cadeia de suprimentos. São temas que estão criando novas pesquisas, estão surgindo novas pesquisas através desses temas. Então, são temas que estão se tornando centro no campo de cadeia de suprimentos. Só que, ao mesmo tempo, não são densos, não são temas muito trabalhados, são temas pouco densos. Então, identificamos que esses temas, eles necessitam de desenvolvimento. Porém, eles podem ser básicos, né, ou são transversais. Os básicos, então, são temas que são básicos para o campo. Então, esse desenvolvimento, ele não é necessário. Mas se eles forem transversais, eles percorrem o campo, se tornando centrais, então, esse tema, ele necessita de desenvolvimento. E se a gente fizer um contraponto com o diagrama de Sankey, a gente identificou na nossa pesquisa que o termo blockchain é um termo que necessita de desenvolvimento. Desses 10 temas aqui, ele é um único tema transversal. Então, sugere-se, então, pesquisas que abordam blockchain, correto? Mas que também consigam introduzir sustentabilidade nessa análise de blockchain na cadeia de suprimentos, correto? Então, a pesquisa, ela conclui, ela faz a seguinte conclusão. Temas emergentes e transversais como blockchain têm maiores possibilidades de propiciarem lacunas teóricas e, consequentemente, serem bases de novos estudos. Embora pesquisado de 2017, blockchain ocupa atualmente posição muito importante no campo da cadeia de suprimentos, requerendo nitidamente a continuidade de novos estudos, visando seu melhor desenvolvimento. Portanto, sugere-se novas pesquisas com foco neste tema. Então, a gente encontra aqui as tendências de pesquisas na cadeia de suprimentos necessitam de desenvolvimento, o termo blockchain. Correto? Muito obrigado, agradeço a todos e tenham um excelente dia. Muito bem,
Parabéns aos autores do trabalho, né? Gostaria de compartilhar uma conversa que nós tivemos ontem aqui a respeito da importância de trabalhos, revisão de literatura e trabalhos biométricos, né? E esse trabalho traz justamente o que os colegas ontem disseram ser o mais importante, né? Já que trabalhos como esse têm também como intenção poupar trabalhos dos próximos pesquisadores, né? Fazer com que outros pesquisadores se valham desse tempo, né? dessa aplicação, é muito importante que se tragam conclusões dessa maneira, né? Olha, esta relação desse conceito com este, ela não é ainda explorada, né? Olha, esse conceito ele é transversal e emergente e pouco explorado. Então, me parece que o trabalho ele cumpre esse papel, né? E já que houve, né, a dedicação dos pesquisadores nesse sentido, trazer uma contribuição de modo que a gente possa, a partir daí, né, sem precisar voltar, né, no estado onde vocês estavam antes, né, a partir daí, né, fazer novas contribuições. Então, parabéns por esse entendimento, né? E eu gostaria de passar a palavra para o Cassiomar, que está aqui presente com a gente, né, comigo, professor Biasi, para fazer também algumas considerações, né? Ontem ele deu aqui uma aula sobre a utilização do R, né? Deu também uma aula sobre a utilização do pacote de Biometrics. Esse é o nome? Bom, se a senhora quiser fazer mais alguma contribuição, fique à vontade. Se quiser, inclusive, ir aí onde a câmera pega, quem estiver online vai conhecê-lo também. Acho que, de forma bem resumida, o que se propõe nesse trabalho, essa análise biométrica, né, através do pacote Biometrics, para compreender as lacunas, né, que eu, Paulo e o professor José Lenilson estava buscando para verificar quais são os temas que podem ser trabalhados, né? Eu e o Paulo estamos na fase inicial do doutorado, primeiro ano, né? Então, fizemos aí uma parceria para trabalhar com esse software que ele vai, acho que além, né, que até muito é utilizado o software para questões quantitativas, a gente conseguiu trabalhar, então, essa questão qualitativa também, onde foi encontrar essas lacunas. Dentro da cadeia de suprimentos, o Paulo conseguiu encontrar aí, então, a questão do blockchain que está emergente, né, para a realização dessas pesquisas. Eu acho que é isso. Está aberto aí para alguma pergunta, né? O Paulo também pode fazer as contribuições dele, que pode nos ajudar a responder também essas questões. Estamos à disposição. Gostaria de nada mais. Parabéns. Eu vou comentar, não tenho tantas questões, mas mais comentários. Eu gostei muito do trabalho. A gente tem utilizado também, né, agora o pacote, enfim, também toda essa técnica com os nossos estudantes de mestrado do Instituto Federal. Então, o Paulo também é nosso colega, né, Paulo? Em outro lugar, mas nós aqui no Sul. E a gente tem utilizado com os estudantes de viticultura e enologia com o mestrado também. A gente já está incentivando isso e eu passei a ter um pouquinho mais de contato. Então, eu gostei muito quando eu li o trabalho. Quando vi também a apresentação, me interessou muito o trabalho com cadeias de suprimentos. Então, eu sou professora também da área de tecnologia em logística, que é o curso que eu atuo com mais ênfase. Então, é fundamental para a gente saber quais são os temas emergentes, quais são os temas que realmente demandam de pesquisa, que auxilia um grupo muito grande, inclusive, né, os estudantes, enfim, que às vezes não sabem muito bem o que fazer. E aqui a gente já tem um super caminho andado. Bom, o que é relevante? O que a área está pedindo também, né? Então, eu achei muito legal a maneira como a estrutura do trabalho está super bem, tá didática, a gente consegue replicar se a gente quiser, né? A gente consegue ter outras informações, vários outros insights que dariam para ser feitos a partir dessas análises. Então, bem bacana mesmo. Parabéns aos dois. Obrigado, Tatiane. E tem um autor aí na sua pesquisa que nos liga, que é o Douglas Wegner.
Ele, eu repliquei um trabalho dele aqui em Goiás, a respeito de redes de colaboração, ele, o Balestrin. Então, eu já conheço também, de 2016, a gente conversava bastante, eu e ele, bem legal. Olha aí, Gabi, o Douglas está em todas. Muito bem. Só para que eu não esqueça, é importante que vocês avaliem essa sessão, tá certo? Eu já coloquei o link aqui no chat, né? E o professor José Elenilton comenta que o Paulo tem um desafio agora de integrar, né? Blockchain, sustentabilidade, cadeia de suprimento, na tese de doutorado. Né, Paulo? Exatamente. A gente já avançou um pouco mais do estudo bibliométrico. Essa aí foi a primeira etapa, né, uma forma de delimitação do tema. E já partimos aí para a revisão sistemática da literatura. E eu estou vendo realmente um desafio muito grande, principalmente encontrar estudos empíricos, né, encontrar trabalhos no campo real aqui no Brasil, que é uma economia emergente. Então, é um grande desafio mesmo, de avançar, porque o que a gente está verificando é que a ciência, nesse campo, ela precisa de comparar, precisa de uma grande massa de dados em estudos reais, em estudos empíricos. E isso é difícil de alcançar aqui no nosso país, né, por enquanto. Aí o desafio aí, professores, é o Paulo, já que ele domina o R, Paulo, hoje pela manhã tinha uma oficina, tá? Sobre visão sistemática de literatura com software, análise textual. O seu próximo passo é caminhar para dentro do corpo qualitativo dos trabalhos, entender como esses trabalhos organizam, né? Como é que eles se avançam em termos de resultados, as abordagens metodológicas, como é que esse corpo de conhecimento está, de fato, estruturado. E aí, como você já domina o R, eu até peguei o script, vou te passar para você baixar, e você vai agora fazer a revisão sistemática de literatura usando o script que o professor pela manhã, na verdade, uma professora, ela nos passou, tá? E aproveitar que você já tá nesse caminho e vamos aprender com o que ela fez pela manhã. Então, e não vamos nos prender a barreiras, né? A dimensões fronteiriças. O conhecimento da literatura não se prende ao Brasil, não se prende aos Estados Unidos, né? Então, a gente tem que compreender como as escolas no mundo estão trabalhando isso para que a sua tese seja uma tese interessante, que ela venha contribuir com esse corpo de conhecimento que já está construído aí. Esse é o seu desafio. Parabéns, Paulo. Obrigado, Cassioná, por estar lá na sala, dando esse apoio. E obrigado ao moderador pela qualidade da moderação, aos demais colegas que apresentaram os trabalhos. Excelente participação de todos e muito sucesso nos projetos futuros. Ok. Muito obrigado. Bom, a gente tem ainda 10 minutos da sessão e a gente está agora, então, aberto a comentários gerais, né? Integração dos trabalhos, né? Todos aqueles que quiserem voltar a algum ponto por acaso não foi abordado, né? A gente tem aí 10 minutos que a gente pode utilizar para esse momento. Lembrando também que após a sessão, vocês poderiam, né, que estão online, ir para a sala de networking. Eu também já deixei o link no chat, tá certo? Então, todos vocês que quiserem, a partir desse momento, né, ter novos contatos, podem fazê-lo, certo? Professor, gostaria de fazer mais um comentário? Não, só agradecer muito pela participação de todos, pela presença do senhor Cassioná, pela presença virtual dos demais. Sucesso nas empreitadas e até a próxima. Obrigado. Eu acho, Paulo, que você tem a oportunidade de estreitar o contato aí com a Tatiane, tá? Porque ela trabalha governança, né, nas relações de fornecedor e comprador. Entender como é que blockchain tem sido utilizado também como mecanismo de governança. Vale a pena você explorar esse aspecto. Então, sugiro já de antemão não perder a oportunidade de estreitar o contato aí com a Tatiane, tá bom? Beleza. Mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fazer mais alguma contribuição?
Ok. Novamente, muito obrigado a todos, parabéns pelos trabalhos, certo? A gente pode encerrar por aqui, então, a nossa sessão e convido novamente vocês, né, à sala de network, fiquem à vontade. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Obrigado.